A criptozoologia é a ciência que desafia os limites do conhecimento, buscando evidências de animais ocultos e lendários. Junte-se a nós enquanto exploramos os mistérios que a natureza esconde. Este é o Mundo Cripto. Fafnir é uma das figuras mais emblemáticas da mitologia nórdica. Um dragão cuja história está profundamente enraizada em temas de ganância, traição e transformação. Ele aparece principalmente na Edda Poética, uma coleção de poemas nórdicos do século XIII, especialmente no poema Fafnismal e na saga dos Volsungos, textos fundamentais para a compreensão da mitologia escandinava. Sua narrativa também é adaptada em outras obras, como O Anel dos Nibelungos, de Richard Wagner, onde é chamado de Fafnir. Fafnir não nasceu dragão. Originalmente, ele era um anão, ou em algumas versões, um gigante ou homem, filho do rei Hreidmar e irmão de Regin e Otr, ou Otaro. A transformação de Fafnir em dragão é o ponto central de sua história e está ligada à sua ganância desenfreada. Tudo começa com o ouro amaldiçoado de Andvari, um anão que forjou o anel mágico Andvaranaut. Esse anel, junto com o vasto tesouro, foi roubado pelos deuses Odin, Loki e Hoenir, após Loki matar acidentalmente Otr, que havia se transformado em uma lontra. Como compensação, Hreidmar recebeu o ouro e o anel, mas a maldição de Andvari trouxe desgraça. Cego pela cobiça, Fafnir assassinou seu próprio pai para tomar posse do tesouro e fugiu para um local isolado, onde se transformou em um dragão para proteger sua riqueza. Esse evento reflete a ideia de que a ganância corrompe, transformando Fafnir de uma figura humanoide em uma criatura monstruosa. A aparência de Fafnir como dragão não é descrita com muitos detalhes nos textos originais, mas a mitologia nórdica frequentemente retrata dragões como seres serpentinos ou reptilianos, com escamas duras, garras afiadas e presas venenosas. Em algumas interpretações modernas, como na saga dos Volsungos, ele é descrito como uma criatura colossal, com um corpo longo e sinuoso, capaz de inspirar terror apenas com sua presença. Em O Anel dos Nibelungos, Fafnir é um dragão imponente, com um sopro destrutivo e uma aura de poder. Representações artísticas como uma placa de enterro do século IX ou X, encontrada nas ilhas Orkney, Escócia, sugere que dragões nórdicos eram vistos como serpentes aladas ou lagartos gigantes, muitas vezes esculpidos em proas de navios vikings ou em escudos de guerra. Em adaptações contemporâneas, como em Os Contos de Verden, Fafnir é descrito como um dragão cromático azul, com asas de bordas flamejantes, garras verdes como ácido, olhos ardentes, dentes venenosos e chifres que emanam eletricidade, incorporando elementos de vários tipos de dragões cromáticos, o que o torna uma entidade versátil e aterrorizante. Fafnir é conhecido por vários nomes ao longo das fontes. Na Edda Poética e na saga dos Volsungos, ele é simplesmente Fafnir, um nome que, segundo o dicionário de nomes próprios, pode significar o abrasador em nórdico antigo, talvez aludindo à sua posse obsessiva do tesouro. Em O Anel dos Nibelungos de Wagner, ele é chamado de Fafnir, uma variação que reflete sua identidade como gigante em vez de anão. Em adaptações modernas, como no anime Kobayashi-san no Maid Dragon, Fafnir mantém o nome, mas é retratado como um dragão
que assume forma humana e se torna viciado em jogos eletrônicos, mantendo traços de sua personalidade gananciosa e desconfiada. A história de Fafnir está associada a locais míticos e reais. Na mitologia, ele se isola em uma caverna ou deserto, frequentemente ligado ao Gnadaheid, um charco ou terreno baldio, onde guarda seu tesouro. Esse lugar é descrito como remoto e desolado, reforçando a ideia de Fafnir como uma figura solitária e obcecada. Na saga dos Volsungus, o herói Sigurd, ou Siegfried, encontra Fafnir nesse local. Cava um poço na trilha que o dragão usava para chegar a um riacho e o mata com a espada grão, perfurando seu coração. Geograficamente, a mitologia nórdica está centrada na Escandinávia, especialmente em regiões como a atual Noruega, Suécia e Dinamarca. Durante a Era Viking, séculos 9 a 11, artefatos como a placa de enterro das Ilhas Orkney conectam a imagem de dragões a essas áreas, sugerindo que a lenda de Fafnir era conhecida em territórios vikings. A Edda Poética, que contém o poema Fafnismal, data do século XIII, embora os poemas sejam baseados em tradições orais muito mais antigas, possivelmente do século IX ou X. A saga dos Volsungus, outra fonte primária, também foi escrita no século XIII. A placa de enterro das Ilhas Orkney, com um dragão esculpido, é datada do final do século IX ou início do século X, indicando que a iconografia de dragões como Fafnir era relevante na Era Viking. Em O Anel dos Nibelungos, composto por Wagner no século XIX, estreado em 1876, Fafnir aparece em uma reinterpretação moderna, mostrando a longevidade de sua lenda. A narrativa de Fafnir culmina com sua morte nas mãos de Sigurd, um momento crucial que define o herói e perpetua a maldição do ouro. Regin, irmão de Fafnir e ferreiro, planeja a morte do dragão, instruindo Sigurd a cavar um poço e atacar Fafnir por baixo. Após matar o dragão, Sigurd banha-se em seu sangue, ganhando invulnerabilidade, exceto por um ponto em seu ombro, coberto por uma folha, e bebe parte do sangue, adquirindo a habilidade de entender a linguagem dos pássaros. Esses pássaros revelam que Regin planeja traí-lo, levando Sigurd a matar seu mentor e tomar o tesouro, incluindo o anel Andvaranaut, que continua a trazer desgraça. Esse ato reforça a maldição do ouro, um tema recorrente na mitologia nórdica. Além das fontes primárias, Fafnir aparece em várias adaptações. Na Marvel Comics, ele é um dragão baseado na mitologia nórdica, introduzido em Thor 134, de 1966, como o rei de Nastrond, transformado em dragão por uma poção mágica e derrotado por Thor. Em Rise of the Titans, Fafnir é um dragão ancestral, cuja transformação é atribuída ao Anel Andvari e à magia negra. Essas versões, embora fiéis ao espírito da lenda, adicionam elementos únicos, como poderes divinos ou contextos modernos. Fafnir é, portanto, uma figura complexa, um anão transformado em dragão pela ganância, guardião de um tesouro amaldiçoado, habitante de terras desoladas e símbolo de destruição. Sua aparência, descrita como um dragão serpentino ou cromático, varia entre fontes, mas sempre evoca terror e poder. Seus nomes, de Fafnir a Fafnir, refletem suas múltiplas interpretações, enquanto sua história, datada de textos do século XIII, mas enraizada em tradições mais antigas, ressoa em locais míticos como Gnadaheid e históricos como a Escandinávia Viking. Sua derrota por Sigurd
e o ciclo de traição que o cerca fazem de Fafnir uma das lendas mais duradouras da mitologia nórdica, um conto de advertência sobre os perigos na cobiça.